Fala, meu povo! É um prazer enorme iniciar com vocês a jornada do meu podcast. Ele será construído por reflexões sobre filosofia e teoria do direito, feitas de uma forma acessível e contextual e sempre com muito zelo e a intenção de que haja ponderação de amadurecimento de pensamento. Embora o podcast seja uma via de mão única, eu ficarei muito feliz ao receber seus comentários e impressões do que é dito aqui. Você pode enviar pelas minhas redes ou por e-mail. Os links estão aqui na descrição do episódio, onde você também encontra o link para assinar a minha newsletter. O primeiro episódio, este que você está ouvindo, irá tornar claro o olhar do que será feito aqui. A pergunta que nós vamos refletir agora é: do que são feitas as democracias? É importante dizer que o comentário certamente não tenta esvaziar a questão, mas vê-la a partir de alguns vetores e trazer algumas reflexões. A primeira forma de olhar a questão é a que entende que democracias são construídas por processos discursivos. Em seu sentido mais geral, a democracia lida com a legitimação de vontade dos indivíduos que fazem parte dela e, obviamente, as constroem. Parafraseando Rawls, na democracia, todos tentam ter suas visões de mundo e formas de vida sendo reconhecidas como dignas e viabilizadas. É exatamente por esse motivo que, do ponto de vista gnoseológico, uma categoria da filosofia que lida com conhecimento, o que se chama de conhecimento nas democracias é sempre formado por convenções linguísticas intersubjetivas, algo que já havia sido trabalhado na virada linguística do século XX e que redesenhou as relações entre sujeito, linguagem e mundo, deixando muito claro o caráter retórico das nossas relações. Agora, sobretudo nas democracias atuais, nesse cenário que está diante de nós, essa lógica ganha aplicação visivelmente cotidiana. Isso quer dizer que nós estamos imersos em processos linguísticos e que a democracia é resultado direto desses processos. Note que a única maneira de compreender a realidade que está ao nosso redor é através da linguagem. A única forma que temos para tornar conhecidas as nossas ideias, vontades e percepções do que está ao nosso redor é pela linguagem também. E ela é o único meio existente para que, de forma intersubjetiva, coletivamente, convenções, ou seja, acordos linguísticos sejam feitos sobre aquilo que é entendido como realidade. Isso pode ser visto de uma forma muito simples em nosso cotidiano, quando observamos os vários sistemas sociais, como uma comunidade religiosa, por exemplo. É possível nitidamente notar a existência destas convenções linguísticas intersubjetivas. Ali existe uma realidade comum, uma linguagem que é compartilhada e uma realidade que foi construída por processos linguísticos. O que é a democracia? O resultado de todos estes processos. Por isso, a professora Carolina Sobota sintetiza essa percepção ao afirmar que as concepções humanas, especialmente acerca do que é justo ou injusto, são teias linguísticas, articuladas, produzidas e influenciadas por meio dos signos, ou seja, por meio da linguagem. Na democracia, o que é justo ou injusto, por exemplo, não é uma realidade material, algo que pode ser tocado, ou em certo sentido, algo que pode ser testado e experimentado. Estas, como tantas outras realidades da democracia, são absolutamente simbólicas e metafóricas. Elas passam a existir a partir dos significados atribuídos a elas pelos discursos. Isso torna claro que, mesmo que não tenhamos nos dado conta, estamos todos imersos em processos linguísticos, em nossas casas, comunidades, principalmente em nossa democracia. Mesmo que não os dominemos, a nossa realidade é construída e dominada por eles. Por isso a importância de compreender esses processos linguísticos, principalmente para que seja possível identificar e analisar os discursos que formam a realidade que nos cerca, bem como aqueles que estruturam a nossa democracia. O próprio Cícero dizia que, se a verdade fosse autoevidente, a eloquência certamente seria desnecessária.
Agora, há uma outra questão que eu quero abordar. Assim como as democracias são resultado dos discursos que as constroem, a qualidade dos discursos é resultado direto da maturidade da espiritualidade dos indivíduos que tecem os discursos. Por espiritualidade, eu não falo de nada que seja diretamente ligado ao campo religioso, mas, como foi dito por Aristóteles, falo daquilo que ele chamou de nous, da dimensão intelectual ou intelectiva dos indivíduos, responsável por seu movimento autônomo racional e que é sensível à existência de alguma ordem cósmica ou de valores. Quem os indivíduos são nas democracias importa para um diagnóstico de quão saudáveis ou maduras elas são. Como a realidade dos termos fundamentais das democracias são construídas por processos linguísticos, realidade de termos como justiça, liberdade e outros, a maturidade destes processos é produto direto da espiritualidade dos indivíduos que constroem e mantêm essa teia democrática. No que acreditam os indivíduos, seus hábitos e costumes, a visão que eles possuem da realidade que está ao seu redor, sua noção de humanidade ou desumanidade, daquilo que é justo, dos limites e responsabilidades da liberdade, tudo isso e uma infinidade de itens que ainda poderiam ser adicionados definem o quão saudável é a democracia de uma nação. Esse será o conteúdo deste podcast, um olhar sobre a nossa democracia, os discursos que a estruturam e a espiritualidade humana que a define. Até a próxima!